Diz assim, a partir do versículo 13 até o versículo 20, diz assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, mesmo sabendo que Deus havia ferido a criança. Ele buscou a Deus, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão, e puseram-no diante dele, e ele comeu. Curve sua cabeça. Pai, obrigado pelo privilégio de compartilhar a palavra maravilhosa, santa, que não volta vazia. Usa nesta noite a minha pequenez e minha instrumentalidade, Pai, em nome de Jesus, para compartilhar com o teu povo a tua vontade, revelação da tua palavra, meu Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se assente. Meus irmãos, minhas irmãs, tomando aqui a liberdade que o Senhor nos concede, eu quero mais uma vez exaltar o nome do Senhor, porque Ele me permite pregar a palavra. Se os irmãos e as irmãs repararem, a minha voz está bastante afetada, porque praticamente estou pregando a palavra todos os dias, ensinando acerca do caminho, acerca do propósito de Deus para a humanidade. Eu não me preocuparei em trazer revelações tão profundas que apontem a sabedoria do instrumento, do pregador, porque a pessoa menos relevante neste momento, neste exato momento, é com certeza a pessoa do pregador, quem ele é, qual a sua formação, se ele é pastor de onde. A relevância que se dá agora na vida deste pregador é a instrumentalidade, isto é, o pregador tem que se considerar como um cano por onde a água de Deus passa e possa alcançar o povo do Senhor. Eu tenho 40 minutos que me foi franqueado para pregar a palavra de Deus aqui. Eu tenho convicção, certeza, que esse tempo não seria suficiente, talvez por minha falta de habilidade, de poder tirar do texto tudo aquilo que o texto nos ensina. As irmãs escolheram e apresentaram uma divisa.
Toma liberdade no Espírito de Deus de considerar o texto, mas desconsiderar a divisa. Eu considero o texto nesta noite, mas a divisa, se for a vontade de Deus, ao final desta mensagem poderemos tomar para nós. Nós não podemos tomar a divisa, levantar e vir de adorar ao Senhor, sem efetivamente entender o contexto, o que aconteceu, a vontade do Senhor inserida nesta situação que é gravíssima. O Espírito de Deus, irmãos e irmãs, ele observa a gravidade daquilo que aconteceu nos dias de Davi, quando Davi, homem guerreiro, que impunha a paz pelo poder das armas e pela convicção que Deus o havia chamado, em determinado momento, este homem foi tomado de um ócio, foi tomado de um momento de descanso, mas não descanso nos braços do Senhor, um descanso de indolência, que todos nós, invariavelmente, por mais santo, por mais usado, por mais ungido, por mais que ore, somos invariavelmente tentados em algum momento da nossa vida. E uma outra vez que aqui estive, sinais aconteceram. Jesus, na sua bondade, derramou sobre nós o poder do Espírito Santo e pessoas foram curadas. E eu quero louvar a Deus pelo ministério de São Bernardo do Campo, porque eu ainda não encontrei, pelo menos eu não encontrei, se há, eu não conheço uma igreja do vosso ministério que seja uma Assembleia de Deus que o Espírito se retirou dela e ela é fria. Eu não conheço, não é demagogia, mas eu não conhecia, eu ainda não fui lá. Acho que eu fui, senti antes de pregar a presença do Senhor ali. Agora, irmãos, observem, se nós estamos em pé diante de Deus, a Bíblia Sagrada nos diz: aquele que está em pé, cuide para não cair. Às vezes até a posição que Deus nos coloca é espiritual, às vezes até a condição de sermos instrumentos de Deus, ou atrair a presença de Deus, é usado contra nós quando nós damos a brecha. E a Bíblia ensina que nós não devemos dar lugar ao diabo. Amados, eu disse a algumas pessoas e alguns alunos meus que ainda pior do que o diabo é o que está dentro da vida de qualquer ser humano. Pastor, existe no ser humano algo pior que o diabo? Sem dúvida que sim. E está na Bíblia, Gálatas capítulo 5 e o versículo 17 diz que a minha carne, ela milita, ela luta contra o Espírito. A minha carne tem tendência pecaminosa, e vou dizer, irmão e irmã, a sua também tem. Eu vou dizer, pregador e servo de Deus, a sua também tem. E vou dizer, músicos do Senhor, a sua também tem, porque está escrito em Hebreus capítulo 12 e no versículo 1: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, então é possível estar embaraçados com o pecado. E o pecado, meus amados irmãos, é parte da natureza humana. Meu irmão e minha irmã está entendendo? Amém. E fique tranquilo que comigo não tem preocupação se você dá glória a Jesus ou não. E existem cultos que não ouvem um glória a Deus, mas está todo mundo preso na palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. É interessante o entendimento equivocado sobre a vida de Davi. Pregadores que não estão preocupados em estudar a Bíblia, eles falam sobre Davi. Irmão, Davi é um homem segundo
glória a Deus, e dizem: Davi era um homem segundo o coração de Deus, como se a condição de ser segundo o coração de Deus não pudesse ser perdida. Irmãos, quando a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, está citado lá em Atos 13:22. Esse trecho da Bíblia diz: e Deus rejeitou a Saul e escolheu a Davi, que naquele momento era um homem segundo o seu coração. Ei, irmão, irmã, neste momento você pode estar segundo o coração de Deus, mas a Bíblia diz em Mateus 26:41: vigiai e orai para não entrar em tentação, porque amanhã é outro dia, e depois da manhã é outro dia, e ainda depois ainda é outro dia, e nós temos, aleluia, que viver a cada dia na presença do Senhor. Eu não sou crente porque há 28 anos atrás Ele me salvou e eu vi paralítico andar, eu vi a noite transformando em dia. Eu não me permaneço fiel a Deus, porque eu vejo toda semana a gente ser salva, eu vejo Jesus curar, eu vejo Jesus libertar, eu permaneço fiel, porque Jesus Cristo entrou em minha vida, e sem Jesus eu não sou nada, e eu tenho que vigiar com os meus olhos, vigiar com a minha mente, vigiar com o meu coração, porque a Bíblia diz que o adversário está rodeando, e se rodeou um apóstolo, quanto mais um vaso de barro como eu. Glória a Deus. A Bíblia diz, se não me fala a memória, em Naum capítulo 2, versículo 1, que o destruidor está colocado diante de ti. Esse trecho tem uma aplicação com Israel, mas uma interpretação com Israel, mas eu posso aplicar à igreja, e eu gostaria que você tomasse liberdade, que o Senhor tivesse misericórdia de mim, porque eu sei que nós, nas Assembleias de Deus, nós não temos costume de falar um com o outro, não temos mesmo, também não temos costume de falar mal da vida alheia, e tem muita gente que fala. Simplesmente você diga para quem está do teu lado: o destruidor está diante de ti. Diga. E daí, ei, pastor, lá das orquídeas, o destruidor está colocado diante de ti. Pastor, mas eu não estou vendo. Não é essa a questão, ele está. Porque se ele está diante de nós, Deus está pelo Espírito dentro de nós, e ele estando dentro de nós, nós somos mais do que vencedores. O que o irmão e a irmã fez é uma bênção. Se você continuar fiel, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para vencer, para correr, há uma vitória para alcançar. Você entende isso, sim ou não? Amém. Minha irmã entende isso, sim ou não? Sim. Quantos que caminhavam conosco hoje são fumaça? Quantos que cantaram aqui são fumaça? Quantos que pregaram, entraram no mistério, pularam num pé só, hoje são fumaça? Quantas pessoas, irmãos, que você viu orar com o enfermo, e o enfermo saíram curado, hoje estão escravizados por Satanás e não querem ouvir a voz do Evangelho, estão caminhando para o inferno. Quantos pregaram e você chorava quando via a pregação da pessoa, e hoje estão completamente desviados, desprovidos da graça e da glória de Deus? Quantos? E muitas pessoas se abalam na fé por causa disso. Jesus disse que tinha 12 e um deles era um diabo. No meio de 100, quantos diabos não tem? Quantas pessoas dão lugar a Satanás?
Então fala de novo para quem está do teu lado. Cuida da tua vida, vigia. Ah, mas eu sou vice-presidente. Vigia, vice-presidente. Ah, mas eu sou presidente de ministério, presidente do Conselho de Doutrina. Vigia, presidente do Conselho de Doutrina. Porque, amados irmãos, o diabo não está nem aí com a nossa credencial. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Ah, mas eu sou primatinho, eu sou pregador, eu sou teólogo. E daí, irmão, o que o diabo respeita é a presença de Jesus. Negócio de crente light, isso é coisa de Satanás. Esse negócio de crente que não modifica onde coloca o pé, esse negócio de crente que só é cheio do poder dentro da igreja, esse negócio de crente com medo agora tem um negocinho no Facebook da girafa. Ai, essa girafa, tem um pastor atribulado aí que não tem o que fazer, que diz que esse negócio da girafa é do maligno, é satanismo. E se for, eu não estou nem aí. E tem crente me perguntando, pastor, eu estou com medo. Eu falei, irmão, Provérbios 26:2 diz que maldição sem causa não se cumpre. 1 de João 5:18 diz a Bíblia, aleluia, que o diabo não me toca. O povo tem que ir para a escola dominical, mas não tem para o Facebook. Glória a Deus. Aleluia. Grande Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. O pessoal está sendo doutrinado por Facebook, vai tudo para o inferno. Está arriscado aí mesmo. Está arriscado aí mesmo. Oxe. Aí a Bíblia fala desse tal de Davi. Lá no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, eu tenho só 27 minutos. Não estou nem na introdução, mas tá bom. Jesus é bom, né, irmão? Para a gente cantar isso aqui, eu vou ter que chegar no final, irmão. Se eu não chegar no final, eu paro e não vou cantar. Estamos combinados? Então, Jesus dá graça ao pastor em 27 minutos chegar no final. Uma oração, né? Não vou remir o tempo. Lá no capítulo 16, sim, ele não tinha nada. O único jeito de você estar na presença de Deus é você não ter nada. E o que você tem é não ser seu. A minha igreja, o meu círculo de oração, a minha liderança, os meus diplomas, o meu nome. Interessante você ter a minha igreja, não é pecado não, irmão. E se isso for fundamento para a idolatria, você tem coisa que Deus não quer que você tenha. Aleluia! A minha aparência. O que é que Davi tinha quando ele foi chamado? Suor, porque estava trabalhando, estava no meio das ovelhas. Ele não estava aumentando os seus músculos para as pessoas dizerem como é bonito Davi. Disseram, os filhos de Jessé são bonitos, os filhos de Jessé são fortes. Vamos transferir isso para o século 21, vamos transferir para a nossa denominação geral. Irmão, antigamente, na nossa denominação, os meninos queriam cantar na praça, queriam cantar nos nossos congressos. Agora, eles dizem assim, se eu não cantar no Raul Gil, o meu ministério não vai para frente. Não foi o Raul Gil que morreu na cruz, é Jesus que morreu na cruz. O dia que Deus arrancar a corda vocal e você não cantar mais nada, aí você vai orar com lágrimas. Deus, deixa eu cantar desafinado.
quando eu era menino, puxa, que batismo do Espírito Santo, ai, irmão Sérgio, coisa boa, fui lá, fiz uma visita, a pessoa se converteu, aleluia. Aí fica vendo os desviados, que dizem que são pregadores, que vivem rodear a terra, que não tem compromisso com Deus, que tem um sapato de 8 cores, que eu não sei que não tem, que eu não vejo, raramente eu vejo essas coisas, né? Que eu sei que, mas esse povo aí, menino, toma exemplo de gente que não tem nada a não ser Jesus Cristo, a fama não é nada para ele, nada. Amém. Amém, queridos irmãos. Que hoje nós temos pavão demais. E quanto maior é o pavão, menor é a unção. Aleluia. Davi não tinha nada. E nem estava afim de ficar no meio de ninguém. Mandaram chamar. Cadê Davi? Está lá. Samuel com chifre de azeite. Jessé, come aí, profeta. Não come enquanto não fazer a vontade de Deus. Não come enquanto não cumprir o que Deus mandou eu cumprir, eu vou comer. Se fosse eu, ia ficar. Aleluia. Eu imagino os irmãos de Davi. Davi corre aí que está todo mundo com fome, camarada. Se você não chegar, não como eu, não come ninguém. Tá certo, meu pastor chegou, deram a cadeira. Tá certo. Deus vai te honrar. Papai. E é ensinamento do ministério de ensinar. É isso mesmo que tem que fazer. Hoje não tem mais, hoje não é mais assim. Tem lugar que é assim. E aí, irmão? Sou pastor que nem você. Ah, se liga. Sai de 10 em 10 e não cria tumulto. Deus não tem. Deus não tem. Essa coisa neomoderna. Subserviência, submissão, humildade, caldo de galinha não vai mal para ninguém, irmão. Deus honra quem honra. Vamos lá, Davi, senão a gente não vai comer. Davi chega, é esse aí, tá careca, que pode vir alguma coisa boa do jardim, então, lá do Orquídea, já tem mais de 50 anos, senhor? Tem? Pode vir alguma coisa do Orquídea com mais de 50? Pode vir, irmão, pode vir alguma coisa boa. Eu estava num programa de televisão e o pessoal começou a dizer: esse pastor aí é magrinho, é dentuço, é narigudo, é careca, mas quando ele abre a boca a gente sente alguma coisa diferente. É porque um dia o Espírito de Deus se apoderou de mim. Ele se apoderou. Eles vão sentir o poder e a autoridade de Deus na minha vida. Eu posso me levantar e convidar. Vamos adorar a Deus, porque conheço o caminho da adoração. Aleluia. O caminho da subserviência. Aleluia, Jesus. Esse Davi foi crescendo e cresceu tanto, irmão. O homem ficou, aleluia. Só para você ter uma ideia, o filho dele, Salomão significa pacífico. Diga pacífico. Pacífico. Deus não é Deus de pacíficos. Está escrito que Deus é Deus de pacífico, irmão? A Bíblia diz: bem-aventurados pacíficos. Hã? Você já foi militar? Quem foi militar aqui? Quem foi militar? Quem foi militar aqui? Alguém foi militar aqui na igreja? Militar. Não teve algum militar que você viu o exército? Fala aí, mostra aí. Você sabe o que é a medalha de pacificador? Comendo, já viu isso? Sabe atirar? Atirou com o quê, meu filho? Sentido. Vai. Direito. Vai. Sentido, irmão. Hoje é marcha para Jesus. Aí cada um. E marcha é coisa de guerreiro. Marcha é coisa de guerreiro. Armado. A Bíblia diz: bem-aventurados pacificadores. Não é os pacíficos. Pacificador impõe a paz. E a paz é Jesus Cristo. Aleluia. Onde eu coloco meu pé, Deus me dá por possessão. Aleluia. Num programa de televisão tentaram me enfeitiçar no ar. Tentaram me afrontar no ar. Já morreu 2 por causa disso.
disso aí. O último advogado do movimento LGBT foi expulso da ordem dos advogados. Ele insistiu em afrontar o povo de Deus e teve um infarto fulminante e morreu. Alguém diz assim: pastor, isso não é politicamente correto. E quem diz que nosso Deus é politicamente correto? O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Davi ficou brincando. Ele achou a tal da Betseba bonita. Ela é bonita. Irmãos, a mulher era bonita. O diabo não vai te tentar com nada feio. Amém? O diabo não vai tentar. Ele vai tentar você com um emprego bom, que vai fazer você esquecer de ser crente. Ele vai tentar você com um camarada de olho azul. Você já está com 26 e não casa. E Jesus, eu preciso casar. Tem dó da minha alma, presta-te, Senhor, em me responder. E aí na igreja parece que os irmãos não tem conversa com aqueles irmãos, só o sangue de Cristo. E a irmã querendo casar de repente na faculdade, olha, não sei, tem uma coisa tão bonita nos seus olhinhos. Aí agora, mas não tem problema, você pode ir para a igreja. Eu sou macumbeiro, mas você pode ir para a igreja. E aí você arranca Amós 3:3, andarão dois juntos, vai como uma corona. Eu não quero nem ler Amós. Coríntios eu não quero ler também não. Que comunhão com trevas? Não, eu preciso casar, Jesus. E o inimigo vem tentando. E o tal do Davi caiu na tentação. Qual foi o resultado? Ezequiel 18:4. A alma do pai é minha, a alma do filho é minha, mas a alma que pecar, essa morrerá. Ei, look me please now. Tem gente que diz assim: ninguém está vendo. Você imagina Davi: eu mando, eu sou o rei. Urias, seu Eteu, que significa Deus é minha luz. Vai lá, lava os pés. Isso é um eufemismo, viu, irmãos? Os estudiosos sabem o que quer dizer isso. Lava os pés da esposa. Rei, eu quero ficar aqui. O homem era fiel. Que traição. Irmãos, o pecado é uma covardia. O pecado é uma traição com esse Deus maravilhoso que nos salvou. Ele nos limpou. E quando nós pecamos,